Salve, salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos levando informações do terceiro milênio da fase racional. Fase esta que iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada na Terra de um grande ser deste mundo superior que deu causa e consequência a este mundo inferior por não haver efeito sem causa, e este ser superior, superior racional, habitante superior do mundo da nossa origem, que deu consequência a este mundo animal inferior por um processo de transformação deformativa que resultou da transformação da energia primordial à energia racional, fonte do amor, da vida e da criação de tudo e de todos, por um processo de deformação, degeneração. Essa energia multiplicou-se de una, tornou-se dual, da dualidade transformou-se numa multiplicidade de vida, de seres que organizou toda esta deformação a qual nos encontramos, e que sempre buscamos dentro da expansão do nosso saber, do nosso conhecimento, elaborado pelo nosso pensamento, nossa imaginação, aqui neste chão, buscarmos essa definição de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Mas graças à divina providência que providenciou a chegada desse grande ser, que é o racional superior, a personalidade de um grande cidadão brasileiro que tornou-se, com toda a sua simplicidade, sua humildade, dos maiores homens de toda a história da humanidade, que é o mestre da justiça celestial, MJC, o senhor Manuel Jacinto Coelho, a fonte da cultura deste novo milênio, que é o terceiro milênio, a fase racional, a fase do verdadeiro Deus, o racional superior. E assim o senhor Manuel Jacinto Coelho, que nasceu com este dom racional, dado pela divina providência, quando este habitante do mundo superior, que deslocou-se deste mundo superior, vindo até nós neste mundo inferior, nessa estratosfera de energias enfraquecidas, poluídas e degeneradas, elétrica e magnética, e tomou a forma de um corpo humano, passando-se como bicho sem ser bicho, porque ele, Manuel Jacinto Coelho, é o racional superior, por ser ele o habitante do mundo racional, esse superior racional, que veio até nós dando causa e consequência, este habitante, a esse habitante terreno materializado, personificado como ser humano, autor único da cultura racional, que veio até nós aqui nesse plano terráqueo para nos libertar, para salvar o animal racional, nos transmitindo o maior conhecimento de toda a história de nossa existência neste mundo. E assim sendo, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, sua personalidade verdadeira, ele já nasceu com seu raciocínio desenvolvido, por ser ele consequência originada da causa do corpo de energia desse habitante do mundo superior, superior racional, que materializou-se na máquina do seu raciocínio, e por isso que ele nasceu com esse dom racional, possuindo o raciocínio plenamente desenvolvido, ligado ao mundo racional, e mantendo sempre contato, quando estava na matéria, com este mundo superior, com esse campo de força puro, limpo e perfeito. E ao deixar este corpo de matéria, ele continua aqui no meio de nós, mantendo esse contato, a nos guiar, a nos conduzir no caminho verdadeiro da retidão, que compõe esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do verdadeiro Deus. É assim a personalidade verdadeira deste ser, deste habitante aqui na Terra, que chamamos de Manuel Jacinto Coelho, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903 e tem um significado, essa data,
conforme os movimentos naturais e astrológicos, que justifica a razão e a causa dele ter chegado a este plano inferior, precisamente nesse dia 30 de dezembro de 1903, cujo o primeiro alfabeto que nos foi dado pela natureza, que é o alfabeto de astrologia, para que pudéssemos nos guiar, nos orientar para nos reconduzir de volta à origem, e que por livre e espontânea vontade, mais uma vez, que foi o livre-arbítrio que deu causa e consequência a este mundo deformado, por termos abusado deste livre-arbítrio, deste mundo superior, que é o mundo racional, ao adentrarmos por uma parte não pronta para o nosso progresso, nesse mundo de pureza e perfeição, e essa parte também sendo pura, limpa e perfeita, mas não estava vibrando, e por não estar vibrando na nossa frequência, não estava preparada para o progresso que foi exatamente acionado sobre essa parte por nós, usando do livre-arbítrio, e que resultou exatamente nesta deformação racional, neste mundo animal, a qual nos encontramos aqui perdido, desconhecido de si mesmo, sem sabermos o porquê que assim somos, nem de onde viemos, nem por que viemos, como viemos, nem para onde vamos, nem por que vamos, e por que passamos por esse processo de nascermos, crescermos, sofrermos e termos que morrermos, sem saber por quê. Então, chegou exatamente nesse dia, 30 de dezembro de 1903, a este habitante para definir a nossa situação neste mundo material, aonde no dia 4 de outubro de 1935, ele confirmou esta fase da razão, da luz divina, da luz do saber, através do início do conhecimento ditado por ele, trazido da fonte do saber, da luz, do amor, da vida, que é o mundo racional, esta cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional. E assim, a cultura racional, uma cultura superior que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar nem ofender, mas sim definindo e colocando tudo no seu devido canto, com a força da razão, com a força do amor, por tudo ser racional. Por isso que o livro ditado por este grande ser universal, Manuel Jacinto Coelho, este ser superior que trouxe consigo a luz da razão, do amor, do saber, para nos esclarecer e nos enriquecer, nos provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, através dessa cultura que está exatamente nas páginas brilhantes dos livros por ele ditado, Universo em Desencanto. Universo significa unir todos os versos que foram elaborados, desenvolvidos e criados pelos pensadores, pelos pensamentos recebidos desta natureza inferior, que nos lapidou, nos preparou através desse conhecimento artificial, dessa cultura artificial, constituída pela arte da filosofia, das religiões, da ciência, tanto espiritual como científica, como filosófica. E assim, acabando no dia 4 de outubro de 1935, as experiências e a expansão da mente inferior do ser humano, do pensamento e da imaginação, por encontrar a sua razão de ser através do raciocínio, que é a potência máxima que estava adormecida dentro de cada um de nós, que é a célula pineal ou a glândula pineal. Glândula porque ela comanda toda a harmonia da constituição do nosso corpo orgânico, do nosso ser orgânico, através exatamente de três hormônios produzidos por esta célula superior. E ao produzir estas células, alguns pensadores achavam que ela era apenas uma glândula endócrina, que produzia esses hormônios, que era exatamente a serotonina, que promove a capacidade de pensamentos lógicos, analíticos, que foram desenvolvidos com o passar do tempo, com a evolução do tempo, através da elaboração de toda essa estrutura
do artifício criado pelo conhecimento expansionista das filosofias, porque filosofia representa amor ao saber, e esse amor ao saber é buscar se conhecer, é buscar saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Por isso que um dos maiores pensadores de toda a história da humanidade, como Sócrates, Platão e outros tantos, que tanto buscaram essa definição em si, no saber, na filosofia, expandindo-se. Então Sócrates, ao ser indagado por um de seus alunos, ao perguntar-lhe quem ele era, de onde ele vinha e para onde ele ia, ele parou, pensou analiticamente, racionalmente, atinando com a razão. Ele não encontrou a devida resposta por não ter em si a cultura racional, que ele comprovaria com base com lógica a razão do seu ser. Então ele chegou à simples conclusão que de tudo que ele aprendeu durante sua evolução e caminhada, através das filosofias, das religiões, por ele estudada, feita pelo pensamento e pela imaginação, ele descobriu que de nada ele sabia, porque o essencial e o principal ele não conhecia, que era ele mesmo, saber quem ele era, de onde ele veio, para onde vai e como vai. Mas tudo tem o seu tempo, que tudo isso foi planejado pelos grandes Comodoro Sideral, assim como Saturno, senhor do tempo, Cronos, marcou no tempo, e essa marcação do tempo de preparação evolucional da humanidade para o encontro com a sua razão de ser, produzida exatamente pelo outro Comodoro Sideral, Mercúrio, que desenvolveu a nossa capacidade intelectual de pensar, de analisar, de ter a cognição, de compreendermos a elaboração da formação das nossas imaginações, e que aí criamos todo esse artifício, e nessa expansão buscamos nos ligar ao invisível, ficando preso nesse mundo espiritual do elétrico magnético, em contato com nossos irmãos invisíveis desse campo eletromagnético, que eram também seres experimentais, seres expansivos, seres que tinham a missão de nos lapidar, de nos preparar para que buscássemos a razão de ser e buscasse esse encontro consigo mesmo. E essa definição chegou precisamente no templo de experiência, no templo primário, que foi a tenda espírita Francisco de Assis, no Meia, Rio de Janeiro, no dia 4 de outubro, com determinação do presidente dessa casa, que foi criada no dia 7 de julho de 1935, com o objetivo de respeitar as leis naturais, porque este presidente que presidia esta casa de caridade, esse posto de luz, denominado Tenda Espírita Francisco de Assis, no Meia, Rio de Janeiro, Brasil, ele tinha a missão de dar a nossa definição de nossa situação nesse plano experimental, neste mundo espiritual. E por isso ele seguiu todos os trâmites naturais da natureza, passando pelo plano primário, nos preparando os infantes, que éramos nós, infantes, porque somos infantil, estávamos exatamente nesse curso primário de expansão, de experimentação, de desenvolvimento e lapidação no processo evolutivo, em contato com forças exatamente fluídicas invisíveis do campo eletromagnético, que alimentavam as duas máquinas do chão, que estava exatamente ligada ao nosso relógio que regulava o ser orgânico, que é a cabeça. Então nessa cabeça temos três máquinas. A primeira, a máquina da imaginação, que foi exatamente através dela que feito pelas imagens em ação, ligada essas energias à visão, a esse campo eletromagnético, que todos víamos, e fazendo a marcação. Nessa marcação íamos exatamente elaborando um conjunto de informações, e dessas informações criando um alfabeto, e cada povo, cada clã criaram o seu povo. Daí surgiu as divergências de língua, cada um buscando a forma mais prática, melhor para se comunicar,
e de acordo com o seu estado natural, devido a ser uma deformação, e a deformação é ser tudo diferente, então houve uma diferenciação no encontro da expansão deste saber, desse conhecimento, onde as filosofias teve sua raiz no arcadismo, no aramaico, e do aramaico gerando o hebraico, do hebraico o grego, do grego surgindo as demais línguas como o latim, do latim surgindo os demais dialetos como francês, inglês, português e os demais que nós conhecemos, cada um com a sua melhor forma de compreensão através de mudanças de ciclos de evolução do pensamento que ia exatamente desenvolvendo por a produção dessa substância hormonal produzida pela pineal sobre a hipófise, que é as células de natureza inferior, que comandava os neurônios do hemisfério direito, que desenvolvia e apurava tudo que for imaginado na ação vista pelo hemisfério esquerdo das emoções, sentida por esses seres que estavam aqui organicamente organizados. E assim sendo, cada um da sua forma de pensar, de imaginar, de criar, houve a diferenciação devido à deformação, cada qual o mundo de acordo com a natureza inferior que nos lapidou, nos preparou, nos evoluiu, criando esse artifício, a arte, da arte a filosofia, que era a expansão do saber, do conhecimento para nos lapidar, e nessa expansão do saber, do conhecimento, experimentando em experiência, buscando exatamente uma religação com o invisível, com o alto, daí foi formando as religiões, cuja etimologia da palavra religião é religação, buscando essa religação com a origem, com o alto, mas desconhecido por estarmos aprisionados nesse campo elétrico e magnético que é entre o Sol e a Terra, regulado pela Lua, a grande rainha exatamente da natureza, carbonário do Sol, que também regulava toda a manutenção da evolução, da lapidação dos seres orgânicos que aqui tinha nascido do chão, produzido pela água e a terra, por ter esses seres, esses habitantes se extinguido sob o início dessa polaridade goma, resina, que deu causa e consequência à água e à terra, formando essas duas forças, visível e invisível, elétrica e magnética. Visível é essa materialização condensada dos seres orgânicos que foi exatamente litigiada, e dentro exatamente desse litígio que pedrificou, cristalizou, materializou estas energias oriunda inicialmente desses três elementos, dessas três forças, dessas três energias. A primeira energia é a energia racional, que deu causa e consequência esta unidade, a dualidade, e desta dualidade gerou a multiplicidade de vida, de seres e de formas de ser, como existe neste mundo inferior, aonde todos nos encontramos numa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional, aonde dentro dessa categoria existe bicho de todas as espécies, de toda a natureza. Então são duas categorias que encontram-se dentro dessa arca esférica, que é a Terra, essa arca que foi constituída, formada pelos fluidos arquidoféricos, oriundo derivado dessas três forças energéticas, da parte racional, da energia racional, da parte que foi deformada, degenerada pela ação que houve dos habitantes sobre ela, interagindo uma força e resultando nesse curto, nessa deformação, nessa degeneração que resultou em toda essa criação. E assim, esse grande habitante do mundo racional, com o tempo, após toda a preparação feita pelos grandes comodoros siderais, por sermos um centro astrológico, por sermos habitantes do mundo superior, que demos causa a esse cosmo, viemos do alto. Por isso que existe no arcadismo um ditado que foi transcrito exatamente do aramaico para o hebraico, daí o grego, de que a ciência ainda se apoia nela, de que o ser humano veio exatamente de poeiras cósmicas. Essas poeiras cósmicas é exatamente a nossa substância, a nossa semente cósmica, que são as virtudes que perdemos, que encontram-se exatamente acumulada no foco de luz, no início fosco prateado,
que deformou a parte racional, essa outra energia, que dela saiu uma goma, dessa goma dela derivou-se uma resina, essa goma gelatinosa, e dessa resina, com o calor desse foco de luz que foi acumulando, as energias desses habitantes que ia perdendo e que chegaram ao ponto de perder toda a sua estrutura corpórea, se extinguindo no início da água, derivado dessa goma cósmica, e a outra parte que com o calor desse foco começou a torrar, virar uma cinza, e que os habitantes que se extinguiram sobre essa polaridade deu exatamente a formação ao sexo feminino. Eis a causa de os pensadores imaginar que a Eva foi feita da costela de Adão, porque costela vem também do arcadismo, lá do que deu causa ao hebraico, o aramaico, o grego, mostrando que exatamente significa célula. A Eva, a costela, significa célula, uma parte exatamente da goma que deu origem a Eva, a mulher que foi constituído um corpo feminino devido à unidade ter se transformado em dualidade nessas duas polaridades, a goma, a resina, a água, a terra, o positivo, o negativo, que é o sol e a lua, o rei e a rainha, o homem e a mulher, o macho e a fêmea. E aí, resultando no processo, conforme a deformação ia tomando todo o seu estado de transformações, alcançando a um processo de condensação, litigiando-se e materializando e condensando na cristalização dessas forças, dessas energias, foi que deu causa a este mundo deformado. E essa substância, toda ela constituída por essa energia primordial, porque quando esses habitantes adentraram por essa parte, eles despertaram a inteligência dessa parte racional que não estava preparada para o progresso, e nesse despertar, a inteligência dela criou essa goma, e por essa razão, eis a causa da primeira substância energética atômica fluídica do universo ser o hidrogênio, que é derivação do início da transformação da energia racional, da parte racional, na energia magnética que compõe toda esta deformação, sendo ela esta força, essa energia, a inteligência que criou, que formou a matéria, e assim cada qual fazendo-se, se deformando na categoria que fez por onde merecer, assim como o astral superior, a energia mediadora consciente e racional deformou-se no primeiro plano, dentro da deformação dessa parte racional, desse campo de energia, o astral superior, que é o campo mediador consciente e racional, que encontra-se muito acima do Sol, milhões de anos-luz acima do Sol, é um campo de força, de vida, de energia. E a esse campo também, por um rebaixamento quântico de alguns tantos habitantes, tomaram uma forma de materialização e paralisaram o seu progresso. Aí eles receberam a missão de planejar o restante de toda essa deformação que ia se transformando essa parte energética racional, promovida e provocada exatamente por esses habitantes. E assim, por isso que o hidrogênio, hidro significa água, que foi derivada da goma cósmica, essa goma que originou-se dessa parte racional no seu primeiro processo de formação, quando deslocou-se desse mundo superior, fruto da inteligência dessa parte que não estava ainda vibrando na frequência racional desses habitantes. Então, com esses habitantes saíram da parte racional, orientado e chamado a atenção pelo superior racional, que essa parte não estava preparada, eles poderiam transitar por possuir o livre-arbítrio, e eles, por desconhecerem o que era deformação, o que era degeneração, o que era imperfeição, o que era irracionalidade, eles progrediram por conta própria. Ao chegar no centro dessa parte, pequena parte deste mundo superior, que é a planície racional, o plano inicial da deformação desse campo de energia, então resultou exatamente o despertar com a interação da força desses habitantes que interagiram sobre aquele núcleo, sobre aquele centro, a inteligência daquele ser, ao despertar, por a frequência deles serem maiores, que houve uma interseção. Essa interseção interceptou o movimento do processo de evolução de pureza, perfeição e limpeza desse campo. E aí, nessa interceptação,
houve uma regressão, e nesse regresso houve uma descida, uma queda da frequência da energia, e nessa queda a parte deslocou-se do mundo racional, e aí essa inteligência formou essa goma, dessa goma perdendo as suas energias também, que ia acumulando no foco de luz, que ia recebendo todas as forças e energias que iam perdendo, a qual o racional superior denomina essas energias, essa força de vida, como virtude, porque virtude são vidas que se transformam em outra vida, porque nada se acaba e tudo se transforma. E aí iniciou o princípio dessa lei universal, a lei da transformação, consequentemente com a lei da gravitação, da gravidade, a lei da gravidade, pela grande diria assim, pelo grande movimento grave gerado por esse progresso desses habitantes que interceptaram a evolução dessa inteligência superior ao chegar no núcleo dela. E aí formou o primeiro átomo de hidrogênio, o hidrogênio formando dela a segunda força atômica, a segunda substância, diria assim, atômica, energética, na formação sucessiva, que é essa parte tomando e formando o elétron, e assim o próton e o elétron, as duas forças iniciais do átomo desse curto. Por isso que alguns pensadores achavam que houve uma grande explosão no universo, gerando aí a teoria da Big Bang, mas que não justifica como e qual a causa que gerou essa grande explosão, que seria a perda das energias, das virtudes, tanto dos habitantes como dessa parte racional, que era o processo do rebaixamento vibratório devido à interceptação do movimento, porque esse mundo de pureza, de perfeição, que era um campo de energia puro, limpo e perfeito, ele tinha um movimento acima de 300 mil quilômetros por micro de segundo. Imagine só, micro de segundo, o movimento dele é num processo de evolução, apurando, refinando a consciência dessa energia geradora, criadora, fonte da vida e do amor, que foi interceptado por esses seres que exatamente era fruto dessa energia superior, racional, que exatamente o criou e que o orientou e advertiu não adentrar por essa parte que não estava pronto para o seu progresso. E assim, acontecendo essa interceptação, essa parte deslocou-se. No que deslocou-se, formou a terceira força, que é outra substância arquidoférica, outro átomo, que é o hélio. O hélio, esta força do hélio, exatamente, ela que fez todo o design, ela que estruturou toda a formatação da descida dessa parte gomosa, gelatinosa, e essa resina também cósmica, fez com que ela fosse exatamente tomando uma forma de espiral, e assim esses habitantes perdendo nessa descida a sua força, que era a sua energia, as suas virtudes, que são vida que eles tinham, que iam se perdendo e se acumulando nesse foco de luz que hoje nós chamamos de Sol, que é o grande engenheiro arquiteto de toda essa criação e dessa transformação desta vida material, desta vida animal. E assim sendo, por isso que o hidrogênio, o hélio e exatamente o elétron são as forças primordiais do início dessa deformação, quando do primeiro degrau que o racional superior, de uma forma bem simples, bem natural, o racional superior é o senhor Manuel Jacinto Coelho, esse habitante, este sábio dos sábios, esse professor dos professores, cuja sua personalidade é o supremo raciocínio do universo, o corpo de energia desse habitante superior que nos advertiu, que veio até nós, e este corpo de energia deu causa e consequência ao corpo material de Manuel Jacinto Coelho, cujo dando a ele a personalidade do superior racional, sendo Manuel Jacinto Coelho um homem simples que nunca quis ser mais que ninguém, se igualando a todos nós, por isso que ele vestiu a roupa de animal sem ser animal, e a sua constituição material, celular, constituída do seu corpo orgânico, era todo formado pela energia racional, por isso que ele é um ser aparentemente igual
a todos nós, diferente, que ele não era terreno, porque a composição genética, a composição energética que formava o DNA dele era puramente energia racional. E muita gente desconhecia, a causa do seu Manuel, às vezes ele está falando aqui, achava que era um mal de Parkinson. Não era. Aquilo ali era a vibração da energia racional que constituiu o corpo celular, pluricelular, de Manuel Jacinto Coelho, para revestir exatamente a personalidade dessa consciência suprema universal, esse contencioso universal que veio nos libertar, nos salvar nesta deformação desse campo animal, passando ele por animal, sendo ele o rei da simplicidade, mas nunca se mostrando. Era um segredo que ele mantinha em si, era a sua personalidade. Deixou que cada um que por si estivesse ao seu lado, quem estivesse a estudar o seu ditado, que encontra-se exatamente no livro por ele ditado, que é a personalidade, a essência, a força dele, o universo e desencanto, poderia conhecer quem ele era, quem é o racional superior e quem é o superior racional. Dois em um só, mantendo a manutenção desse instrumento de inteligência suprema, divina, superior, que chamamos de Manuel Jacinto Coelho. E assim sendo, o racional superior da Terra, que é o senhor MJC, ele é, na realidade, na verdade, um habitante do mundo racional, o superior racional, corpo de energia racional do superior racional, que veio diretamente do mundo racional, vindo até nós aqui na Terra, vestindo esse corpo de animal, de matéria, se litigiando, se materializando, se condensando nessa forma de células, mais de 73 trilhões de células, 73 porque 7, as 7 partes do porquê assim somos, 3 é as 3 energias mantidas numa só força de razão e inteligência que é racional, e ele já nasceu ligado ao mundo racional por ser ele o próprio mundo racional personificado, manifestado como um corpo material, porque nós somos um microcosmo em busca da religação com o macrocosmo, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora da geração, da formação de todo o universo. E assim sendo, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele já nasceu com esse domínio racional, com esse domínio natural, possuindo todo esse poder por ele ser o supremo raciocínio do universo manifestado na matéria como racional superior, que é a sua personalidade, e assim, tornando-se ele exatamente um ser ligado às 21 linhas gerais da natureza, e contar com essas forças naturais, que ele tinha um domínio. Eu digo isso que eu vi o seu Manuel por várias... Uma história é o seguinte, isso foi em 79, eu estava, aí eu me lembro como fosse, isso está nitidamente na minha memória, aí eu descendo daquela passarela, aí ele me acompanhou. Rapaz, você viu como é que estava o Quixadá? Quixadá é uma cidade aqui de Fortaleza, a terra dos monólitos, né? Aí então ele disse, rapaz, você viu como é que está aqui Quixadá? Eu digo, como, pai? Eu vou ver como é que está Quixadá, se eu estou aqui dentro, residindo aqui dentro, eu não tenho contato, não assisto televisão nem nada. Ele, eles estão saqueando tudo, lá é uma seca muito grande, e eles estão saqueando toda a cidade. É mesmo, pai? Ele disse, mas também não tem alguém que faça nada. Eu digo, pai, até tem, o senhor não tem poder não para resolver, solucionar lá? Ele deu assim uma defumada no meu raciocínio, eu acredito. É verdade, né? Ele virou e saiu, né? Isso, aí pronto, passou, eu fui pro sítio onde eu residia, quando eu cheguei lá, onde era a casa do velho Chico, antes do seu Chico para lá, era meu aquele sítio. Aí então, com o passar do tempo, quando eu vim para o Fortaleza, saí do Retiro, né, pedi ao pai, ele me mandou para o Ceará, eu queria ir para São Paulo. Ele disse, não, você não vai para São Paulo, você vai ter que ir para o Ceará, o seu lugar é lá no Ceará. Aí me mandou para o Ceará, ô Jô, pega aí, compra passagem, manda ele para o Ceará, ele não pode ir para São Paulo não. Aí eu vim para Fortaleza, e quando cheguei aqui, aí eu comecei a trabalhar em jornalismo, né, numa filial da Rede Globo aqui, que era a TV Verdes Mares. Então, isso já foi 1990,
1990, houve uma grande seca em Quixadá, na cidade de Quixadá, olha só. E eu recordei que o seu Manuel uma vez olhou para mim e disse: ih, vocês estão no futuro, estão vivendo o futuro. Aí tudo isso me veio, preste bem atenção, a história aqui, esse relato que eu estou lhe dizendo, eu não gosto de falar muitas provas que eu tive e tenho do seu Manuel, não. Mas essa eu não posso deixar passar para mostrar essa personalidade verdadeira desse grande ser universal. Então, eu trabalhava na equipe de jornalismo, era operador de vídeo. Então, houve a grande seca que estavam saqueando toda a cidade. Então, o chefe de reportagem disse: a equipe de vocês vão ter que ir agora para Quixadá fazer a cobertura. Fazer a cobertura lá, que estava uma seca imensa, e estão saqueando toda a cidade, né? Aí nos dirigimos diretamente para Quixadá, a nossa equipe, né? Saímos direto, isso era a volta de 8 horas da manhã. Aí chegamos, aí começamos a filmar lá o saque, era seco, tá tudo seco. Aí me veio a memória, a recordação do momento que eu estava descendo, me veio nitidamente, né? Eu sentindo o pai Manuel, o seu Manuel Jacinto, e assim, a voz dele suando no meu ponteiro auditivo, né? Me mostrando: você tá vendo como é que tá Quixadá? Estão saqueando tudo, e a gente filmando lá, e aquelas palavras do seu Manuel, a voz dele, aquela voz de trovão, de criança pura, perfeita, aquela força dentro da minha mente, filmando lá e recordando, né, na memória ali. E estão saqueando tudo, mas não tem ninguém que possa fazer nada. Aí eu me lembro que eu disse: mas tem, pai, o senhor não tem esse poder? O senhor não está ligado à natureza? Ele: é verdade. Ele se virou, né? Ele se virou e saiu. Nesse exato momento, incrível que pareça, o tempo fechou, começou a fechar o tempo em Quixadá. Começou a cair um toró, mas foi água que eu nunca tinha visto tanta chuva, assim, de uma hora para outra. Você vê aquele sol, aquele brasão, sol causticante, e assim mudou-se, como da água para o vinho, após dizer: mas o senhor não tem esse poder? Ele: é verdade, virou-se. Então, quer dizer, o poder dele, ele é onipresente, ele é atemporal. Então, exatamente lá em 79, ele me deu a prova de algo que aconteceu em 1990, tá entendendo? E eu recordei, então, uma das provas do poder desse grande homem, que veio diretamente do mundo racional, buscar a nossa célula da razão, que estava perdida nesse encanto. E assim, Manuel Jacinto Coelho, ele nasceu com esse dom, com esse poder, por ser ele aparelho. Por que aparelho? Porque ele é o único veículo do mundo racional que trouxe consigo toda a luz do saber, todo o poder do superior racional, que deu causa e consequência ao corpo material que chamamos de pai Manuel Jacinto Coelho, o MJC. Veja só a finura, eu não digo sutileza, porque sutileza é coisa do magnético. A finura, fino, é uma coisa pura, uma coisa racional, uma coisa perfeita. Então, o aparelho do mundo racional que foi destinado pela divina providência, que providenciou aqui na Terra a formatação, a forma do corpo para receber essa essência, essa energia superior, do superior racional, que deu causa e consequência ao corpo animal do racional superior aqui na Terra, para nos presentear, nos enriquecer, o maior saber de toda a história da humanidade. Chama-se MJC, esse conciliador, Cavaleiro da Concórdia, que vou trazer a concórdia, o saber, para nos ensinar, para nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Tudo isso fruto da evolução natural da natureza, que entrou em vigor no dia da sua chegada aqui na Terra, 30 de dezembro de 1903, confirmando assim o auge da mudança transformativa, evolutiva da natureza, alcançando o maior ponto de honra ao mérito da evolução racional, para que pudéssemos chegarmos à nossa definição
daquela expansão que tivemos quando nascemos do chão, que desenvolvemos a imaginação, pensamento. Durante 7 eternidades, a imaginação sofreu um processo de refinamento, de apuração magnética do desenvolvimento dessa energia para alcançar a luz artificial pelo pensamento, levando mais 7 eternidades, e daí criamos dentro desse artifício as artes. Por isso somos uns artistas, arteiros, criando artes. Dentro dessa arte criamos a filosofia, que era o amor, o saber, o conhecimento, querendo se expandir para nos conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos. Aqueles que têm sinceridade consigo mesmo, que buscam a luz do saber, encontramos a luz artificial, que é a luz elétrica, produzida pelo magnético, no processo de refinamento, apuração e evolução natural da natureza. E daí levamos 7 eternidades para alcançarmos, no dia 30 de dezembro de 1903, a luz verdadeira natural, com a chegada deste habitante do mundo superior, Manuel Jacinto Coelho, que nasceu na rua Barão de Iguatemi, a 1h30. 1 hora significa dentro da temática da matéria, da composição simbólica deste mundo, através da numerologia, que é a filha mais velha da astrologia, que é o alfabeto que passou a nos guiar, a numerologia. Então, significa a unidade, a personificação da eternidade, tá entendendo? Então, 1 hora, porque 1 hora dando início ao novo alvorecer, a uma nova aurora, a uma nova fase, porque esse número 1 significa em si, dentro do mundo simbólico, dentro da temática da matéria, o princípio ativo da energia superior. Então essa energia divina superior se manifestou nesse mundo inferior precisamente a 1h30. Por que 30? 3. O 3 representa e simboliza a síntese do mundo espiritual, do mundo material. É a fórmula da criação racional, da energia racional, da parte racional. O 0 representa a eternidade se personificando na unidade que deu formação à síntese da criação, definindo a espiritualização. Por isso que a cultura racional nasceu numa tenda espírita, primeiramente dentro da matéria, do mundo social. A cultura racional tinha que ser reconhecida juridicamente como um conhecimento, uma religião espiritualista. Por que religião? Porque era a religação definindo a expansão, a experiência do ser primário, que somos nós aqui. Então tinha que nos religar. Então a cultura racional é uma religião do alto, consciente, positiva, que vem verdadeiramente religar todo ao seu estado natural de vida eterna no mundo racional, que é o nosso mundo de origem, o mundo de onde viemos. E vamos saber na cultura deste mundo como viemos, por que viemos a ficar como estamos, perdidos, como sofredores, pensadores imortais, e deixarmos de assim sermos pensadores, sofredores imortais, e voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros, livres e perfeitos, eterno, habitando o nosso verdadeiro habitat, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos. E eis a causa deste horário, dentro da temática da matéria, quando a energia racional do superior racional exatamente se manifestou. E agora, analisando dentro dessa temática da matéria, que é a numerologia, a personalidade desse grande ser, desse grande brasileiro, desse grande cidadão, esse verdadeiro homem, esse homem verdadeiro, que é Manuel Jacinto Coelho, esse mestre da justiça celestial, ministro da justiça e da cultura, do conhecimento celestial, a sua personalidade de ser o racional superior. Porque a numerologia, eu analisando, estudando essa temática material, que é exatamente uma filha mais velha da astrologia, e nós somos um centro astrológico, e tudo isso foi produzido pelos comodoros siderais. A numerologia
uma arquitetura de Mercúrio, planejador da intelectualidade, do conhecimento, do saber, e ele nos revela no mapa numerológico de Manuel Jacinto Coelho, 30 de dezembro de 1903, a 1h30. O horário eu já disse, o porquê. E esse dia, 30 de dezembro de 1903, então, na numerologia, o número-chave deste ano é o 1. O 1, a unidade se personificando, se materializando, a energia una que deu causa a esta energia dual material. Por que seu Manuel dormiu 3 noites, 3 dias e só despertou no dia 1º de janeiro, onde intuitivamente a imaginação e o pensamento pela natureza inferior, produzida pelo artifício, intuiu nos instrumentos, filho dele, o dia 1º de janeiro, o dia universal da fraternidade, o dia que é comemorado com a corrida de São Silvestre, porque foi o dia que essa energia plenamente se vestiu na matéria da cor de bronze. Porque os três, ele exatamente essa força, esse supremo raciocínio, onde o 3 representa a síntese da fórmula da criação do mundo espiritual no plano material, esclarecido pela fórmula racional deste supremo raciocínio que veio das alturas nos trazer o maior saber universal de toda a história da nossa existência nesse planeta, que é a cultura racional, que ele ditou nos livros Universo Desencanto, onde está nela a sua essência, a sua energia, a sua força e a sua personalidade, que é a imunização racional, para despertar em nós a nossa essência divina, que é o nosso raciocínio, que é a essência desse habitante que se extinguiu em cima do início da água e da terra e que deu formação ao novo corpo desconhecido de si mesmo, porque quando nascemos já encontramos tudo feito. Quando o pensamento começou a surgir e a imaginação, tudo já estava feito, programado e elaborado pelos grandes comodoros siderais, determinado pelo astral superior e, diria assim, arquitetado pelo grande engenheiro arquiteto, o Sol, e regulado pela Lua, e assim manifestado nos seus pulsares das estrelas com a determinação de lapidação dos nossos irmãos do astral inferior, do mundo espiritual, que é esses 3 elementos que nos lapida, nos prepara, nos evolui e amadurece para buscarmos encontrar o conhecimento da razão, e só encontraremos na cultura racional, estudando de si, através do ler e reler o livro Universo Desencanto. Por isso que a numerologia diz que a missão de Manuel Jacinto Coelho, o mapa numerológico de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, a personalidade deste ser iluminado, desse grande irmão velho. Por que irmão velho? Porque ele vestiu a roupa de animal, passando como animal sem ser animal, tornando o ser humano, sendo humano, mais velho da humanidade, porque é ele o superior, o sábio dos sábios, ele é a fonte do saber, do conhecimento, e assim, com carinho e dedicação, dizemos que ele é o irmão mais velho, mestre pai de toda a humanidade, por ele ter exatamente no seu infinito amor, na sua bondade suprema e grande coragem, ter vestido esse corpo de bicho sem ser bicho, passando por animal sem ser animal, passando as dores desse mundo, sentindo o que nós sentimos, então tendo ele a empatia. Então o mapa dele, que astrológico, da mão dele, isso eu confirmo, eu estou falando isso não da boca para fora, mas é oriundo do que eu conheci deste grande ser, desse grande homem verdadeiro, deste sábio dos sábios, desse professor dos professores, que confirma o que o mapa dele diz, que ele representa não somente o amor verdadeiro, o saber real, ele expressa a fraternidade, a concórdia. Por isso o Manuel nunca foi contra nada, era a favor de tudo. Ele estava nos ensinando uma verdade, chegava alguém com uma coisa que não tinha nada a ver, aí
o pai até chamava o tesoura, cortava ali, não, seu Manuel, mas é assim, ele é verdade. Aí a pessoa achava que ele estava concordando com ele, mas é verdade que você não sabe quem sou eu e diante de quem você está. Ao invés de ficar em silêncio e aprender, você quer me ensinar. Eu vim para lhe salvar, para lhe ensinar, para lhe recuperar, e você quer se mostrar mais do que eu. Mas aí ele na humildade e simplicidade, ele dizia, é verdade. Assim como Jesus, e há mais de 10 mil anos atrás, quando ele estava ensinando, ele dizia, tu dizes. A pessoa, não, mas não fui eu, tu dizes. Quer dizer, só mudou a metodologia. Tá entendendo? É verdade que você não sabe, é verdade que você não me conhece. Tá entendendo? É verdade que você ignora, é verdade que você desconhece quem você é. Então, nesse é verdade tem muito entrelinhas para você perceber, analisar psicologicamente a grandeza desse grande ser universal que representa, eu digo porque eu conheci, ele era a expressão personificada do amor, da compreensão, da fraternidade, da compreensão. E o mapa dele afirma estas realizações feitas por ele, não só a arquitetura, a estruturação do retiro racional, a elaboração da transcodificação da energia racional, dessa maior cultura cósmica que a humanidade recebeu de presente, que é a cultura racional, que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo de Desencanto, ditado por ele, cuja personalidade dele é o racional superior, cujo racional superior é o superior racional, o verdadeiro Deus em pessoa personificado no meio de nós, e assim provando ele ser o verdadeiro advogado da humanidade, que veio exatamente com o contencioso universal para nos salvar, para nos dar o perdão. O perdão é a salvação. Por isso que naquela organicidade da primeira página do Universo de Encanto dos 21 livros, que é o organograma da parte racional, o racional superior, que é ele, o seu Manuel, o veículo que transmite todo o conhecimento, todo o ditado da cultura racional que encontra-se nos livros Universo de Desencanto, nessas páginas brilhantes, radiantes, vivas, que conversa com a gente, que fala com a gente, que orienta a gente, que comunica ao nosso eu verdadeiro, a nossa razão de ser, que é ele vivo, o livro vivo. Por isso que o Universo de Desencanto não é elaborado pelo pensamento e a imaginação de bicho nenhum. Isso é um ditado transmitido pelo supremo raciocínio do universo, que com maestria transcodificou, materializou, litigiou a energia racional em forma de palavras, formando mensagem para nos dar o conhecimento, para que pudéssemos saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e o porquê de tudo. Qual a origem da causa de todos os feitos existentes na matéria, que compõe a matéria visível e invisivelmente. Isso está nos 7 primeiros livros da obra básica que é o fundamento para a nossa imunização, despertar nossa essência, o nosso raciocínio, fonte onde está todo o saber dessa confirmação, e esclarece no segundo e sétimo livro da obra básica, que é o curso fundamental de cultura racional, toda a mecânica celeste, toda a cosmologia e cosmogonia, esclarecendo todos os mistérios, enigmas e segredos do infinito, mostrando que o universo aparentemente infinito é finito, porque ele veio tudo do mundo racional, desse campo energético, embora curvo nesse processo curvo da deformação degenerativa, mas o caminho de Deus é um caminho reto, é a razão, é racional, é a origem por ser a formação de tudo. Por isso que o terceiro e o sétimo livro, que compõe os 21 livros, que cada livro representa um degrau dessa descida do mundo racional até o dia de hoje, as 21 eternidade esclarecida nesta obra básica fundamental do desenvolvimento do nosso raciocínio que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, que é exatamente o elo de ligação com a eternidade, com o mundo superior em vida material. Vamos ter essas provas e comprovações, dependendo da assiduidade, da persistência, da obediência, dos ensinamentos
que estão contidos nos livros Deus, que é o Universo de Desencanto, ditado por ele, o Racional Superior. Por isso que Manuel Jacinto Coelho é o professor dos professores, o advogado dos advogados, o maior publicitário, porque ele é a própria divulgação, porque a energia racional, quando é preciso, se materializa na forma deste veículo que trouxe esse saber para nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos. Então o mapa dele, numerológico, mostra que ele nasceu com esse dom de ser professor, ser escritor, ser músico, ser advogado, ser diplomático, ser publicitário, ser sociólogo, ser embaixador, tá entendendo? Ser mestre, então, ser exatamente aquele ser que domina a comunicação, a palavra. Então o seu Manuel, ele era o maior diplomata. Quantos cientistas chegaram aí, quantas autoridades chegaram perto dele, ele com aquela humildade. Às vezes eu ficava observando o seu Manuel, eu ficava lá olhando, ele tinha hora que ele era igual uma criança. Aí depois eu percebi aquela energia de criança dele, a energia racional se manifestando na pureza do ser que ele é. Tá entendendo? Então era o racional superior se manifestando através deste ser iluminado, deste ser que representa na realidade o mundo racional, nesse mundo manifestado, materializado de símbolos, que é aqui que o mundo que nós vivemos. Por isso que ele sempre foi, sempre será o único representante, esse ser ligado dia e noite, noite e dia, a esta força que comanda o terceiro milênio, comanda essa fase do terceiro milênio, que é a fase racional, que está comandando a natureza e que nos guia e nos orienta. E para nos ligarmos a este guia verdadeiro, que nos orienta e nos conduz no caminho da retidão divina, de volta à eternidade, temos que fazer por onde merecer, é obedecer. A obediência é obedecer essa ciência divina que ele nos presenteou. Para isso temos que ter persistência, persistir nessa ciência divina para nos religarmos à eternidade. Por isso que a pilar, as colunas principal de base para adquirirmos a imunização racional é, primeiro, calma. Calma é o sumalimento que o seu Manuel nos ensina no Universo de Desencanto. Calma, paciência. Paciência é a paz dessa ciência que vamos ter com a calma. Então, a persistência é a terceira coluna. Persistência por quê? É persistir nesta ciência, ler e reler, ler, entender, estudar. Vai aparecer aqui algo que chame a atenção, algo que queira fazer a gente desistir do caminho da luz. Vem exatamente a outra força dando várias vantagens, te dando emprego, te dando vantagem, te dando riqueza, a pessoa esquecendo o conhecimento. Então faltou a persistência, persistir na ciência divina que veio deste ser, desse contencioso universal que é o supremo raciocínio, o racional superior, através do seu veículo único, esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, a nos colocar em nossa mão esse poder do saber para nos enriquecer, para sabermos como sermos felizes, como adquirimos a paz desta ciência, com a persistência. E aí vem a obediência. A obediência é obedecer essa ciência divina. E aí, com essa base, essas 4 pilares, você tem toda a faculdade de encontrar em si mesmo a imunização racional, este fruto que esta grande árvore do saber, do conhecimento nos trouxe. Esse fruto doce, delicioso, para nos libertar, para nos conhecermos. Assim, Manuel Jacinto Coelho, este ser que é a manifestação, a condensação da energia racional. Por isso que ele estará sempre conosco, no meio de nós, ligado à energia racional, por ele ser a energia racional, a energia que desenvolve o nosso raciocínio, que é a nossa essência divina, a centelha divina, o Deus no meio de nós. Por isso Jesus amado disse, não buscai Deus em templos de pedra, buscais no seu eu, dentro de si, e só a verdade vos libertará, e não poderá testar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, como veio, para onde vai. Então, Manuel Jacinto Coelho, esse mestre da justiça celestial, ele, como ser humano,
Ele parecia ser igual a todos nós, mas não era não. Isso eu tenho plena convicção, certeza, por isso que eu, nesses 121 anos da sua estadia aqui no meio de nós, eu tenho esse dever, essa dívida com ele, de dizer a todos vocês que me acompanham nessa transmissão quem é esse grande homem verdadeiro, esse verdadeiro homem, fonte do amor, fonte do conhecimento, fonte da luz, que teve a humildade, o rei da humildade, o rei da simplicidade. Como uma vez ele me disse, a simplicidade é a grandeza do universo, é a emanação de Deus, é a energia racional. Por isso que o ser racional, o ser equilibrado, é um ser honesto, é um ser simples, humilde, verdadeiro, respeita tudo, respeita todo, não é contra nada, não é contra ninguém. Assim foi a vida dele, sempre respeitou tudo e todo, mesmo errado, cabra errado, ele respeitava. Não está querendo saber, não está no tempo, tem que sofrer, tem que aprender com o sofrimento, que é o maior mestre da deformação. Então, quando a pessoa quer aprender, quer se conhecer, ele se conscientiza, e quando ele tem a consciência, ele não erra mais. E assim, esse grande ser universal, esse grande homem simples, esse grande homem humilde, tolerante, Manuel Jacinto Coelho, ele na realidade, ele nunca teve ambição. Eu digo isso que eu vi. Teve um caso lá, depois eu não vou contar, tá com a hora, mas um caso intricado, que o cara tinha, a filha dele estava possuída, exatamente por a entidade do Treino das Bermudas. Depois eu vou contar essa história aqui, que é o seguinte: ele chegou, na época eu nunca vi um carro entrar no retirado, não ser os carros da obra, os caminhões, os tratores. Então nesse dia, esse grande fazendeiro Mato Grosso, ele tinha rodado, a filha dele tinha corrido a tudo que era centro espírita, era religiões, todas as religiões, pastores, tinha psicanalista, psicólogo, e ela estava possuída mesmo, possessa, não tinha quem dominasse. Aí teve um estudante da cultura nacional, disse, que eu conheço, só tem um homem que, se ele não resolver o caso da tua filha, ninguém mais resolve. Ele, quem é esse homem? É o senhor Manuel, lá no Rio de Janeiro. Ele vive em Vila de Caba. Se ele não resolver o caso da tua filha, pode despedir-se dela. A mulher estava mesmo maluca mesmo. Aí ele pegou essa rapaz, eu faço tudo para salvar minha filha. Aí pegou, botou ela ali no carro, era aquela banheira, o dojão, né? Chegou o dojão lá no retiro, lá na porta, o pai já estava na varanda, assim, na porta, ali. Aí ele ficou, Dentinho, vai lá, abre o portão e deixa aquele carro entrar. Mas pai, deixa ele entrar, né? Aí o carro ia chegando, aí ia passando aquela ponte, aí no que foi entrando, aí o Dentinho desceu, né? Roberto Augusto Sampaio, foi abrir o portão. Aí abriu o portão e eu observando, tava o Jorginho, tava o Kung Fu, tava o Vássalo, né? Aí subiu o carro, aí o Dentinho orientou para que, por determinação, para que ele subisse aquela passarela que sobe ali para a varanda, né? Aí desceu, e a mulher fez mó alvoroço, não queria descer do carro, e o pai dela não queria, gritando e tudo. Aí o seu Manuel olhou para Ju, traz uma tacinha de vinho. Aí ele desceu, ali no degrau da varanda, aí botou a cabeça dentro do carro dela, falou no ouvido dela, ela desceu abraçando o seu Manuel. Aí subiu na varanda, aí a Ju já estava com um cálice de vinho, aí ele deu um cálicezinho de vinho, aí ela dormiu. Aí o pai dela, né, olhou, senhor Manuel, deixa ela dormir aí. Quando ela acordar, vai ser outra. Ela está recuperada, né? Aí eu falei, senhor Manuel, quanto é que eu devo? Você não me deve nada, você deve ao mundo racional. Mas peça aí o que o senhor pediu, eu lhe dou, né? O cara grande fazendeiro disse, não quero nada, eu só quero que você pegue o livro, leia e não deixe ela, dê o livro para ela ler. É só isso que eu quero. Eu vim aqui trazer para vocês o livro, não quero nada. Aí, mas senhor Manuel, eu vou dar uma fazenda, senhor Manuel, não quero nada. Aí o senhor Manuel se virou e saiu. Eu sei que deu a procuração da fazenda, quem recebeu foi até a Jo, a doutora Joacim, né? Não, eu não posso passar. Aí à noite, né? Eu curioso, né? Aí tá no plantão lá. Aí ele disse, pai, posso fazer uma pergunta ao senhor? Pai, quer? Eu disse, pai, o que foi que o senhor disse no meio daquela maluca lá que tá dentro do carro?
Era uma entidade que foi paga, muito bem paga para levar ela. Ela veio lá do Triângulo das Bermudas, é conhecido como Exu Camarão. Então, o quartel-general dele é do Triângulo das Bermudas, é um campo de força magnético aqui do centro, é um dos campos de força. Por isso que tudo que passa sobre aquele campo é atraído, e na velocidade da luz ele atinge um grau de magnetismo que ninguém encontra mais nem vestígio dos habitantes que estão ali, que são encomendados. Então, um deles estava sob o comando dela, tinha a missão de levar ela, foi pago para isso. E quando eles são pagos, eles não voltam atrás. Aí eu cheguei e disse, não vai voltar atrás não, então eu vou lhe prender lá naquela casinha lá, os 3 poderes. Aí a entidade pegou e se mandou, sabe? Comecei a rir. Então, são algumas histórias, verdadeiros relatos que nós vimos, na realidade, são inúmeros, isso é o de menos, né? Mas é isso. Então, esse grande homem verdadeiro que representa a força, o poder dos poderes, ele é a força maior do universo manifestada, materializada, como Manuel Jacinto Coelho. Esse advogado que veio conciliar a nossa dívida aqui na Terra, por isso que ele teve que dormir 3 dias, 3 noites, e no dia 1º de janeiro a energia se vestiu, por isso que a corrida São Silvestre foi o dia que o corpo de energia do mundo racional, esse ser puro e perfeito, superior a todos os seres racionais, se vestiu na matéria para nos dar exatamente a libertação, a salvação. Mas para isso temos que fazer por onde? Persistir, ter paciência, obedecer, respeitar e praticar a imunização racional para merecermos o presente, essa riqueza que ele nos trouxe, que é a imunização racional, que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo do Desencanto, que adquirimos no Lei Relê, através da visão no Lei Relê. Você vai, a máquina da imaginação, que tem a função de transformar a energia que está em informação e conhecimento em energia racional, para alimentar, desenvolver e desmaterializar o habitante do mundo racional, que está cristalizado, materializado, litigiado na máquina do raciocínio, na célula pineal. Quem não sabe ler, passa a mão, porque o cego ele tem a compensação da mãe natureza. Por isso que é comprovado no alfabeto astrológico que existe mais de milhões de papilos interligado aos neurônios, tanto do hemisfério esquerdo como do hemisfério direito, comandado pelo raciocínio, pela pineal. Por isso que quando a pessoa não sabe ler ou é cego e passa a mão nas páginas dos livros, por ser a pura energia racional, esses papilos, que são cutículas, exatamente, no nosso mapa, na nossa planta, na nossa bússola. Por isso que esse mapa aqui, essa planta, essa bússola, que a natureza suprema nos deu, o astral superior, que nos diferencia dos símios, dos macacos. Porque os macacos, o corpo dele, o ser orgânico dele foi ainda construído no berço, que era o berílio da composição, da formação, da transformação da resina que constituiu a Terra, e que ali foi colocada a planta do aparelho racional, do instrumento eletromagnético de origem racional. E quando o engenheiro arquiteto já não entrou totalmente curto e que deixou de produzir a energia racional, os vírus racionais, que dava causa e consequência ao animal de origem racional, passou a constituir a formação do animal irracional, nessa forma que foi produzida pela essa composição atômica, por esse fluido, essa semente, essa composição energética, esse fluido arquidoférico, dessa arquicérica aqui do chão, que é o berílio. O berílio está na tabela periódica, que foi exatamente a extinção do corpo de energia sobre o início da água e da terra, no segundo e terceiro degrau da terceira eternidade. E dali começa a nascer do chão. Então ali, sobre o lítio que litigiou essas 3 forças, eletromagnética e energia racional, dentro dessa forma, criada pelo consenso geográfico racional, colocado no chão,
no chão, mas era um chão diferente desse que nós conhecemos, que ali estava a composição do berílio, que era o berço que deu a composição da formação do ser orgânico, que nascemos do chão, como monstros, monstrinhos, monstrengos, monstradontes, tudo no processo evolutivo de formações. Por isso é uma deformação racional, dividida na categoria de bicho racional e bicho irracional. E assim nos esclarece com muita simplicidade e clareza, provas e comprovações, nas páginas brilhantes dos livros O Universo do Desencanto, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior a toda essa verdade. Por isso que a cultura racional desvenda todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos da natureza humana, da natureza que nos compõe, que nos gerou, nos formou, através dessas 7 partes que se harmonizam fluidicamente: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais, que se harmonizam fluidicamente por ser energia, por ter nela energias patenteadas, virtudes patenteadas, e que se litigia no pingo d'água, que foi o início, a goma derivada da água, que é o sêmen, essa semente gomosa, que deu origem a essa geração adâmica, geração embriomática, porque Adão vem do antigo grego, originado do aramaico, do arcadismo, quer dizer Adamis, goma, princípio e origem da água, Eva, resina, princípio e origem da terra, que é exatamente a costela, que significa célula, uma parte dessa goma. E aí está justificado essa geração adâmica que criou, através de Noé, que somos nós, o Noé, que criamos essa arca esférica, que é o planeta Terra, que navega nesse grande oceano de energia, de fluidos arquidoféricos, dessa arca esférica, que compõe dentro dessa arca, levando um casal de bichos de cada espécie. Por isso que a categoria de bicho racional, dividido em 2 classes: animal racional e animal irracional. Prove e comprove por si mesmo, estudando de si na cultura racional, toda essa realidade que eu estou lhe dizendo. E salve Manuel Jacinto Coelho, esse grande ser universal que teve a coragem, no seu infinito amor e na sua grande bondade, de deixar a eternidade e vir até esse mundo transitório, passageiro, para nos presentear com a maior riqueza universal, que é a cultura racional, essa cultura cósmica transcendental, que define a nossa situação definitivamente aqui na Terra, para nos reconduzir de volta à eternidade, o mundo racional, pelo despertar de nossa consciência divina, o raciocínio, que é a célula pineal. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. A Lourdes Corrêa, saudações racionais. Muito grato, Lourdes, pela sua participação. Aurenita, minha querida, nobre e iluminada amiga e irmã, grande conselheira Albanéia Jacinto Coelho, Valéria Sampaio Lima, Carmen Bright, também meu abraço. Salve, salve, minha irmã. Um abraço aqui a Albané, um abraço a toda a Irmandade aí do Retiro Racional, a casa do nosso pai, Átila Jacinto Coelho, um abraço a doutora Agélia e a toda essa família linda, maravilhosa, meu abraço, meu apreço, desejando saudade, muita saudade de vocês, viu? Também a Idalícia, hoje eu não vi aqui, e fica aqui o meu convite a todos que estão a nos acompanhar aqui em Fortaleza, que hoje temos a divulgação de painéis ilustrativos de cultura racional, sobre a coordenação do organizador da Caravana do Ceará, Francisco Barros, na Praça da Matriz, em Caucaia. E no domingo, dia 13 de abril, haverá a divulgação da cultura racional com a Banda Racional e a Caravana Racional no bairro Monte Castelo, local de encontro dos irmãos da Irmandade, na Praça João Pontes, ali na Benjamin Barroso. A partir das 8 horas, estão todos convidados a conhecer esta cultura divinal, esta realeza divina, que é a cultura racional, trazida por esse habitante do mundo superior, o supremo raciocínio do universo, porque se somos animal racional, então Deus é o ser superior da nossa origem, e por ser superior, se trata o racional superior, o verdadeiro Deus, por ser um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. E aqui está a cultura dele. Quem quiser conhecer quem é Manuel Jacinto Coelho, é só estudar a sua cultura, a cultura natural da natureza, que é a cultura racional.
Então o convite está feito. Um abraço a todos. Já extrapolei do meu tempo, né? Um abraço aí, grato aí a todos que nos acompanharam. E que eu não falei porque não apareceu aqui na minha tela, ok? Fica aqui, luz, paz e amor. E até a próxima transmissão.